Fala aí, minhas crianças. Bom, espero que vocês estejam bem. E bora começar, porque senão, assim, esse vídeo vai ficar imenso, tá? Bom, então hoje a gente vai corrigir os exercícios propostos na aula anterior sobre o conceito de matriz e as diferentes formas que nós temos de representá-la, tá? Então, o primeiro exercício pede para determinar a ordem de cada uma das matrizes. E para fazer isso, vocês precisam lembrar sempre, primeiro linha, depois coluna, ok? Então, observe o seguinte, ó, no item A, nessa matriz, reparem que é uma matriz que só tem uma linha e ela possui 3 colunas. Então, como ela possui uma linha e 3 colunas, a ordem dela é 1 por 3 e a gente simboliza aí da forma como aparece indicado, ok? No item B, observem que essa matriz ela possui 3 linhas e uma única coluna. Então, no item B, a ordem da matriz é 3 por 1. Lembrando, pessoal, é sempre linha, depois coluna. Beleza? No item C, observem que essa matriz ela possui 2 linhas e uma única coluna. Então, a ordem dessa matriz no item C é 2 por 1. Linha, depois coluna. Tá? No item D, observem que a matriz ela possui 2 linhas, né? Lembrando, linhas são os números dispostos na horizontal, deitados, e essa matriz possui 2 colunas. E aí o que acontece? 2 colunas porque são os números dispostos na vertical, em pé, beleza? Então, a ordem dessa matriz do item D é 2 por 2. Aí observem que no item E eu tenho uma matriz com 5 linhas e 3 colunas, beleza? Então a ordem dessa matriz é 5 por 3. Para finalizar, essa matriz do item F, ela possui, reparem, 2 linhas, né, os números dispostos na horizontal, e 4 colunas, com esses números dispostos na vertical. Portanto, a ordem dessa matriz no item F é 2 por 4. Então, galera, no exercício número 2, ele fornece essa matriz A e pede para que vocês respondam algumas coisas. No primeiro item, ele pede para determinar a ordem dessa matriz, mesma coisa que foi feita no exemplo anterior. Observem que essa matriz A ela possui 2 linhas, né? Então, a primeira linha, os elementos são 2, menos 6, π, 0 e 7 oitavos. E a segunda linha, os elementos dela são 1,5, 8, 19, raiz quadrada de 3 e menos 4. E ela possui 5 colunas. Primeira coluna tem como elementos 2 e 1,5. Segunda coluna tem como elementos menos 6 e 8. Terceira coluna tem como elementos π e 19. Quarta coluna tem como elementos 0 e raiz quadrada de 3. Quinta coluna tem como elementos 7 oitavos e menos 4. Então, como essa matriz ela possui 2 linhas e 5 colunas, a ordem dela é 2 por 5.
tranquilo? Ó, no item B, ele quer saber qual é o elemento que ocupa essas posições aí. Então, antes da gente fazer, a gente só tem que lembrar o seguinte: um elemento de matriz ele é representado normalmente pela letra minúscula, por uma letra minúscula e acompanhada por dois índices, que normalmente a gente chama de IJ. O primeiro número que aparece sempre vai mostrar a localização da linha onde esse elemento ele se encontra. E o segundo número que aparece no índice representa a coluna na qual esse elemento se encontra. Então, olha só, está aqui o elemento A13. O que isso significa? É o elemento que se encontra na primeira linha, porque é o primeiro número que aparece, e na terceira coluna. Então, basta vocês verem aqui na matriz, está aqui a primeira linha, está aqui a terceira coluna. Observem que o valor, o elemento que aparece é o π. Então, o elemento A13 é o π. Aí, prosseguindo, o elemento A24. O elemento A24, o primeiro número que aparece é a linha, onde esse elemento se encontra. Então, é o elemento que se encontra na segunda linha e na quarta coluna. Então, segunda linha, quarta coluna, o elemento é raiz quadrada de 3. Prosseguindo, o elemento A21. O elemento A21 é o elemento que se encontra na segunda linha e primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna, o elemento que a gente quer, nesse caso, é igual a 1,5. Para finalizar, o elemento A12. O elemento A12 é o elemento que está localizado na primeira linha, porque o primeiro número que aparece é 1, e na segunda coluna, que é o segundo número que aparece, que nesse caso é 2. Então, primeira linha, segunda coluna, o elemento que a gente quer é o -6. Beleza? No item C, ele quer saber qual é a posição ocupada por esses 4 elementos. Quer dizer, então aqui é o contrário, O item, ele fornece o elemento, no caso aqui o 0. E ele quer saber qual é a posição que ele ocupa. Então, observem o 0, lembrando sempre que é linha, depois coluna, ok? Então, o elemento 0, ele está localizado na primeira linha e na quarta coluna. Linha é o primeiro número que aparece no índice. Coluna é o segundo número que aparece no índice. Então, no caso, o elemento 0 é o elemento A14, certo? Aqui, o elemento -4, está aqui o -4. O -4 ele está localizado na segunda linha e na quinta coluna, de tal maneira que o -4, a posição dele dentro dessa matriz é o A25. Continuando aqui, o elemento 8, está aqui o elemento 8. O elemento 8 está localizado na segunda linha e na segunda coluna. Segunda linha e segunda coluna, nesse caso, ele ocupa a posição A22. Para finalizar, o elemento 7/8. Está aqui o elemento 7/8. Ele se encontra na primeira linha e na quinta coluna. Então, no caso, a posição que ele ocupa é a A15. Bem, o exercício número 3, ele pede para obter as matrizes em cada caso. Então, observem. No item A, eu tenho uma matriz A, cujo elemento ele está chamando de A e J. E essa matriz A, observem que a ordem dela é 3×3. Ou seja, essa matriz A é uma matriz que possui 3 linhas e 3 colunas. Então, o que eu já falei para vocês? Todas as vezes em que aparecer um problema como esse, é necessário, antes de qualquer coisa, vocês precisam escrever a forma dessa matriz. Então, com calma. Como essa matriz possui 3 linhas e 3 colunas, 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. Beleza? E todos esses elementos aqui, eles foram nomeados seguindo o que foi combinado, aquilo que já foi estabelecido. O primeiro índice representa a linha na qual o elemento se encontra, o segundo índice mostra a coluna na qual o elemento se encontra. Então, a forma da matriz A é esta aqui. A questão é que os elementos não foram dados de maneira direta. A gente vai ter que calcular isso em cima
da lei de formação. E cadê o raio dessa lei de formação? Está aqui, ó. Cada elemento A e J ele é dado através dessa expressão. 3 vezes o índice I menos o índice J ao quadrado. O chato é que a gente vai ter que fazer isso para esses 9 elementos. Ok? Então vamos lá. Ó. Então, bora, assim, eu vou pegar aqui pelas linhas, tá? Eu vou pegar os elementos, quando eu matar a primeira linha, eu passo para a segunda, assim por diante. Então, aqui na primeira linha eu tenho o elemento A11. O elemento A11, lembrando, o primeiro número representa o índice I, o segundo número representa o índice J. Nesse caso, tanto o índice I quanto o índice J são iguais a 1. Então, ó, tá aqui a lei de formação, onde tem o índice I. Nesse caso, eu substituo por 1, e onde tem o índice J, eu vou substituir por 1. Então, nesse caso, eu vou ter 3 vezes 1 menos 1 ao quadrado, certo? Aqui nesse caso, 3 vezes 1 é igual a 3, 1 ao quadrado é igual a 1, 3 menos 1 é igual a 2. O elemento A12, o índice I, que é o primeiro valor que aparece, vale 1, e o índice J, que é o segundo número que aparece, nesse caso é igual a 2. Então, eu vou substituir I igual a 1, J igual a 2 na lei de formação. Aí eu vou ter 3 vezes 1 menos 2 ao quadrado. Vamos lá, 3 vezes 1 é igual a 3, 2 ao quadrado é igual a 4, 3 menos 4 é igual a menos 1. Até aí foi. O elemento A13, permanecendo ainda na primeira linha. O elemento A13, o índice I vale 1, que é o primeiro número que aparece ali, e o segundo índice, que é o índice J, vale 3. Beleza? Então, eu vou substituir o I por 1, o J por 3 aqui na lei de formação. Então, eu vou ter 3 vezes 1 menos 3 ao quadrado. Bom, 3 vezes 1 é igual a 3, 3 ao quadrado é igual a 9, 3 menos 9 é igual a menos 6. Bora partir agora para a segunda coluna. Desculpe, na segunda linha, perdão. Na segunda linha, eu tenho esses 3 elementos. Então, o elemento A21, o índice I vale 2, o índice J vale 1. Pegando tudo isso e substituindo aqui na lei de formação, eu vou ter 3 vezes 2 menos 1 ao quadrado, certo? 3 vezes 2 é igual a 6, 1 ao quadrado é igual a 1, 6 menos 1 é igual a 5. Prosseguindo, o elemento A22. O elemento A22, o índice I vale 2 e o índice J também vale 2. Quando eu substituo tudo isso aqui na lei de formação, eu vou ter 3 vezes 2 menos 2 ao quadrado. 3 vezes 2 é igual a 6, 2 ao quadrado é igual a 4, 6 menos 4 é igual a 2. O elemento A23 possui o índice I igual a 2, o índice J igual a 3. Então, quando eu substituo ali, eu vou ter 3 vezes 2 menos o índice J, que é igual a 3 ao quadrado. 3 vezes 2 é igual a 6, 3 ao quadrado é igual a 9, 6 menos 9 é igual a menos 3. Partindo para a terceira e última linha, a gente tem o seguinte, o elemento A31, o índice I vale 3 e o índice J vale 1. Substituindo isso na lei de formação, eu vou ter 3 vezes 3, que é o índice I, menos o índice J, que é igual a 1 ao quadrado. 3 vezes 3 é igual a 9, 1 ao quadrado é igual a 1, 9 menos 1 é igual a 8. O elemento A32, esse elemento, o índice I, ele vale 3, o índice J, ele vale 2. O I, lembrando que é o primeiro número que aparece, o índice J é o segundo número que aparece no elemento. Então, quando a gente substitui tudo isso aqui na lei de formação, eu vou ter 3 vezes 3 menos 2 ao quadrado. 3 vezes 3 é igual a 9, 2 ao quadrado é igual a 4, 9 menos 4 é igual a 5. Para finalizar, o elemento A33 possui tanto o índice I quanto o índice J iguais a 3. Então, quando a gente substitui tudo isso na lei de formação, eu vou ter 3 vezes 3 menos 3 ao quadrado. 3 vezes 3 é igual a 9, 3 ao quadrado é igual a 9, 9 menos 9 é igual a 0. Além de deixar tudo muito bem claro, organizado, quando a gente pega e apresenta a forma da matriz, o que basta a gente pegar e fazer? Todos os elementos estão organizados, certinhos, é só pegar e substituir. E aí eu tenho a matriz A que está aqui indicada, beleza? No item B do exercício 3, eu tenho uma matriz B
cujo elemento ele chama de B e J, e eu tenho uma matriz 1 por 4. Ou seja, a matriz possui uma linha e 4 colunas. A forma dela, certo? Está vendo aqui, ó, uma linha, 1, 2, 3, 4 colunas. E cada elemento B e J é dado por essa lei de formação. 2 vezes o índice I menos o índice J. Como a gente já pegou e já escreveu a forma dela, é fácil, né? Porque, ó, elemento B1, o índice I vale 1, o índice J vale 1. Quando a gente pega tudo isso e substitui aqui na lei de formação, nós vamos ter, ó, 2 vezes 1 menos 1, certo? 2 vezes 1 é igual a 2, 2 menos 1 é igual a 1. O elemento B1, 2, o primeiro número que aparece é o índice I, que vale 1, o segundo número que aparece é o índice J, que vale 2. Substituindo isso na lei de formação, a gente vai ter 2 vezes 1 menos 2, certo? 2 vezes 1 é igual a 2, que a gente tem que fazer a multiplicação primeiro. 2 menos 2 é igual a 0. O elemento B1, 3, o elemento B1, 3, ele possui, né, no caso, o índice I, ele vale 1, que é o primeiro número que aparece, o segundo número que aparece é o 3, que representa o índice J. Então, quando a gente substitui o I por 1 e o J por 3 aqui na lei de formação, a gente vai ter 2 vezes 1 menos 3. 2 vezes 1 é igual a 2, 2 menos 3 é igual a menos 1. Para finalizar, o elemento B1, 4 possui o índice igual a 1 e o índice J igual a 4. Substituindo isso na lei de formação, eu vou ter 2 vezes 1 menos 4. 2 vezes 1 é igual a 2, 2 menos 4 é igual a menos 2. Então, a matriz B que foi pedida é essa que aparece aqui em amarelo. Bem, no item C aqui do exercício 3, eu tenho uma matriz C, né, cujo elemento é representado por C e J, e essa matriz possui uma ordem 4 por 2, ou seja, essa matriz possui 4 linhas, que é o primeiro número que aparece, e 2 colunas, que é o segundo número que aparece. Portanto, a forma dela é essa que aparece aqui, ó, 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2 colunas, ok? A diferença do item C para os itens A e B é que o elemento, ele primeiro ele precisa satisfazer uma condição para depois ser calculado. Então, observe o seguinte, está aqui o elemento C e J. A gente primeiro precisa saber se o índice I é maior que o índice J ou menor ou igual. Depois disso estabelecido, que a gente vai fazer o cálculo para determinar o elemento pedido, ok? Então, ó, vou começar aqui pela primeira linha. O elemento C, 1, o índice I vale 1 e o índice J também vale 1. Observe que, nesse caso, o índice I é igual ao índice J. Então, se o índice I é igual ao índice J, a gente vai se utilizar desta lei de formação, I mais J. Então, o elemento C, 1 vai valer 1 mais 1, que no caso aqui é igual a 2, beleza? Continuando ainda na primeira linha, ó, o elemento C12 possui o índice I igual a 1 e o índice J igual a 2. Então, reparem que nesse caso, o índice I ele é menor que o índice J. Como ele é menor que o índice J, o elemento vai ser dado por, no caso na lei de formação, está aqui, ó, é I mais J. Então, o elemento C12, nesse caso, vai ser igual a 1 mais 2, que é igual a 3, beleza? Então, vamos lá, o elemento, passando para a segunda linha, o elemento C21. Esse elemento, ele possui o índice I igual a 2 e o índice J igual a 1. Então, nesse caso, nós temos o índice I maior do que o índice J. Então, quando isso acontece, nós utilizamos, ó, reparem que é essa outra relação para determinar o elemento. Então, quando o índice I for maior do que o índice J, o elemento vai ser dado pela diferença entre os índices I e J, que nesse caso são iguais, respectivamente, a 2 e 1. Ou seja, o elemento C21 é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Tranquilo? O elemento C22. O elemento C22 possui tanto o índice I quanto o índice J iguais a 2. Então, observe que como esses índices, nesse caso aqui, são iguais, a gente vai se utilizar desta relação. E aí nós temos o elemento C22 vai ser dado por 2 mais 2, que é o índice I mais o índice J, e 2 mais 2 é igual a 4. Continuando, passando agora, né, para a terceira linha, o elemento C31,
ele possui o índice I igual a 3, o índice J igual a 1. Como o índice I é maior do que o índice J, a gente vai se utilizar desta relação aqui para determinar o elemento. Ou seja, nesse caso, o elemento C31 é igual a 3 menos 1, que é o índice I menos o índice J, e 3 menos 1 é igual a 2. Continuando aqui na terceira linha ainda, o elemento C32 possui o índice I igual a 3, o índice J igual a 2. Mais uma vez, né, o índice I ele é maior do que o índice J e, portanto, por conta disso, o elemento C32 vai ser dado por I menos J, certo? Nessa relação aqui de conversão. Então, 3 menos 2, que é o índice I menos o índice J, igual a 1. Na quarta e última linha, o elemento C41 possui o índice I igual a 4 e o índice J igual a 1. Novamente, como o índice I ele é maior do que o índice J, nós iremos nos utilizar desta relação aqui. E nesse caso, o elemento C41 é igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Para finalizar, o elemento C42, né, como o índice I, que é igual a 4, é maior do que o índice J, que é igual a 2, nós iremos nos utilizar desta relação. Então, o elemento C42 é o índice I, que vale 4, menos o índice J, que vale 2, que é igual a 2. Substituindo tudo isso certinho aqui na forma da matriz, nós obtemos essa matriz C, que aparece aqui sombreada em amarelo. O item D, eu tenho uma matriz D, cujo elemento é D e J, e aí observem que essa matriz ela tem uma ordem 3×3, ou seja, ela tem 3 linhas e 3 colunas, e a ordem dela é essa aqui, que é a mesma do item A, beleza? A gente só trocou, né, no caso, o elemento A e J pelo elemento D e J. De qualquer forma, observem que a lei de formação é uma lei de formação com uma condição. Então, o mesmo esquema do item anterior. A gente satisfaz primeiro a condição para depois determinar o elemento. E aí, que condições são essas? Se o índice I for diferente do índice J, ele está dizendo aqui para a gente calcular essa potência. Menos 1 elevado a I mais J. E se o índice I for igual ao índice J, é simplesmente zero. Beleza? Então, né, lembrando, eu vou tentar manter esse esquema sempre, partindo da primeira linha, o elemento D1, os índices I e J são iguais. Então, a gente já viu que quando isso ocorre, o valor do elemento é igual a zero. O elemento D12, os índices são diferentes, então eu tenho que utilizar aquela primeira relação, ok? Então, o elemento D12 vai ser igual a menos 1 elevado a 1 mais 2. 1 mais 2 é igual a 3. E aí, repare, 1 elevado ao cubo é igual a 1. Mas observem que eu tenho o seguinte, ó, uma potência, né, de base negativa e expoente ímpar. Base negativa e expoente ímpar, a potência vai ser sempre negativa. Tranquilo? Então, esse elemento D12 é igual a menos 1. O elemento D13, reparem que os índices I e J são diferentes. Como eles são diferentes, eu vou me utilizar aqui da primeira relação. Então, o elemento D13 vai ser igual a menos 1 elevado a 1 mais 3. 1 mais 3 é igual a 4. Qualquer número elevado ao expoente par, a potência será sempre positiva. 1 elevado a qualquer expoente é igual a 1. Ou seja, o elemento D13 é igual a 1. Beleza? Partindo para a segunda linha. Na segunda linha eu tenho o elemento D21. O elemento D21 possui o índice I igual a 2, o índice J igual a 1, ou seja, eles são diferentes. Como eles são diferentes, a gente vai se utilizar da primeira relação. Então, aqui no caso, o elemento D21 é menos 1 elevado a 2 mais 1, ou seja, I mais J. 2 mais 1 é igual a 3. Menos 1 elevado ao cubo é a mesma coisa do elemento D12, vale menos 1. Continuando, o elemento D22, tanto o índice I quanto o índice J são iguais a 2. Como os índices são iguais, o elemento é igual a 0. Para finalizar a segunda linha, o elemento D23 possui o índice I igual a 2, o índice J igual a 3. Como os índices são diferentes, a gente vai se utilizar ali da primeira lei de formação.
Então a gente vai ter o seguinte, ó, menos 1 elevado ao índice I mais o índice J, eu vou ter 2 mais 3, ou seja, eu tenho menos 1 elevado à quinta potência. Cara, é o mesmo esquema que a gente já viu. Base negativa, expoente ímpar, a potência ela é negativa. 1 elevado a qualquer expoente vale 1, ou seja, o elemento D23 vale menos 1, ok? Na terceira e última linha, o elemento D31, observe que os índices são diferentes. Como os índices I e J são diferentes, a gente vai se utilizar da primeira relação. Então, a gente vai ter menos 1 elevado ao índice I mais o índice J, ou seja, 3 mais 1. 3 mais 1 é igual a 4. Qualquer número elevado ao expoente par a potência positiva, 1 elevado à quarta potência é igual a 1. O elemento D32 possui índices diferentes, e por possuir índices diferentes, a gente vai se utilizar da primeira relação para determinar esse elemento. Então, o elemento D32 vai ser igual a menos 1, elevado ao índice I mais o índice J, ou seja, 3 mais 2, que é igual a 5, né? Esse elemento D32 é igual ao elemento D23, que nesse caso é igual a menos 1. Tá? Para finalizar, o elemento D33 possui os índices I e J iguais. Como os índices I e J são iguais, esse elemento vale zero. Comparando isso que nós fizemos com a forma da matriz, a gente obtém a matriz D, que está aqui destacada em amarelo. O item E, eu tenho uma matriz E, cujo elemento ele chama de E e J, e aí essa matriz ela tem ordem 2 por 2, ou seja, observem que a forma dela é esta aqui, ó, 1, 2 linhas, 1, 2 colunas. O elemento E e J ele é dado através desta potência, menos 1 elevado a 3 vezes o índice I menos o índice J. Então, né, partindo aqui da primeira linha, o elemento E, 1, possui tanto o índice I quanto o índice J iguais a 1. Quando a gente substitui isso aqui na lei de formação, eu vou ter menos 1 elevado a 3 vezes 1 menos 1. Então, ó, se importando agora única e exclusivamente com o expoente, primeiro a gente faz a multiplicação, 3 vezes 1 é igual a 3, 3 menos 1 é igual a 2. Qualquer número elevado ao expoente par, a potência ela é positiva, 1 ao quadrado é igual a 1, que nesse caso é igual ao elemento E1. Bom, o elemento E 2, o índice I vale 1, o índice J vale 2. Quando a gente substitui isso lá em cima na lei de formação, eu vou ter menos 1 elevado a 3 vezes 1 menos 2. 3 vezes 1 é igual a 3, 3 menos 2 é igual a 1. Qualquer número elevado ao expoente 1 é o próprio número, ou seja, o elemento E2 é igual a menos 1. Aqui na segunda linha, né, segunda e última linha nesse caso, o elemento E2, 1, ele possui o índice I igual a 2, o índice J igual a 1. Então, quando eu substituo tudo isso na lei de formação, eu vou ter menos 1 elevado a 3 vezes o índice I, que vale 2, menos o índice J, que vale 1. 3 vezes 2 é igual a 6, 6 menos 1 é igual a 5. Base negativa, expoente ímpar, potência negativa. 1 elevado a qualquer expoente vale 1. Para finalizar, o elemento E22 possui tanto o índice I quanto o índice J iguais a 2. Quando a gente substitui isso lá na lei de formação, eu vou ter menos 1 elevado a 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2 é igual a 6, 6 menos 2 é igual a 4. Qualquer número elevado ao expoente par, a potência é sempre positiva, 1 elevado a 4, a quarta potência é igual a 1. Então, ó, comparando, né, a forma da matriz com os elementos que a gente calculou aqui, a matriz é essa matriz que aparece aqui em amarelo. Bem, no item F, eu tenho a matriz F, cujo elemento é F e J, e essa matriz ela tem uma ordem, repare, em 3 por 1, ou seja, ela possui, ó, 1, 2, 3 linhas e uma única coluna, né? Então está aqui a forma dela. Então, aqui tá como é que é o nome, meu Deus? A lei de formação dela é dada através aqui dessa expressão, é J menos I, isso elevado ao quadrado. Só precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque nesse caso o índice J vem antes do índice I, mas é só mesmo questão de prestar atenção. O elemento F11, ele possui tanto o índice I quanto o índice J iguais a 1.
Então, quando eu substituo aqui, eu vou ter 1 menos 1 ao quadrado. 1 menos 1 é 0. 0 elevado a qualquer expoente que não seja 0 é igual a 0. Tá? O elemento F21 possui o índice 2, I igual a 2, e o índice J igual a 1. Então, quando a gente substitui isso na lei de formação, eu vou ter J, que é igual a 1, menos o índice I, que vale 2. 1 menos 2 é igual a menos 1. Qualquer número elevado a expoente par, a potência é positiva. 1 ao quadrado é igual a 1. Para finalizar, o elemento F31 possui o índice I igual a 3 e o índice J igual a 1. Substituindo isso na lei de formação, eu vou ter 1 menos 3 ao quadrado. 1 menos 3 é menos 2. Potência de base, independente de ser positiva ou negativa, mas elevado a expoente par, a potência é sempre positiva. 2 ao quadrado é igual a 4. É o mesmo esquema, né? Comparando isso que a gente calculou com a forma da matriz, a gente obtém a matriz F, que é essa matriz aqui que está indicada em amarelo. No item G, nós temos uma matriz G, cujo elemento é G e J, e reparem que essa matriz tem uma ordem 2 por 3, ou seja, essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas. Ó, 1, 2 linhas, 1, 2, 3 colunas. Então a forma dela é essa aqui. Então, começando da primeira linha, e observem que nesse caso nem precisa fazer cálculo, né? Porque o elemento G e J é dado pelo índice I dividido pelo índice J. Então, o elemento G11, o índice I vale 1, o índice J vale 1. Quando a gente substitui isso na lei de formação, eu tenho 1 dividido por 1. 1 dividido por 1 é igual a 1. O elemento G12 possui o índice I igual a 1, né, e o índice J é igual a 2. Quando a gente substitui isso na lei de formação, eu vou ter 1 meio. O elemento G13, o índice I vale 1, o índice J vale 3. Portanto, o elemento G13, né, é igual a 1 terço. Matamos a primeira linha, vamos passar para a segunda linha. Na segunda linha, o elemento G21, o índice I vale 2, o índice J vale 1. Então, é só substituir, né? Eu vou ter 2 por 1, 2 divididos por 1 é igual a 2. O elemento G22, ele possui tanto o índice I quanto o índice J, eles são ambos, né, iguais a 2. Então, quando a gente substitui isso na lei de formação, eu vou ter 2 divididos por 2, que é igual a 1. Então, para finalizar aqui, o elemento G23, ele tem o índice I valendo 2, o índice J valendo 3. Então, no caso, esse elemento G23 é igual a 2 terços. O esquema, né, comparando o que a gente fez com a forma da matriz, nós obtemos aqui a matriz G, que está aqui indicada em amarelo. Então, aqui no item H, nós temos uma matriz H, cujo elemento é H e J, e aí observem que essa matriz H possui ordem 3 por 2, ou seja, essa matriz H, ela possui, observem, 1, 2, 3 linhas, e ela possui 1, 2 colunas. E os elementos, né, esse elemento H e J, ele é dado através de uma condicional. A gente primeiro vai ter que saber se os índices I e J são iguais ou não, para depois determinar o elemento H e J. Ok? Então, se o índice I for igual ao índice J, conforme está escrito aí, o elemento ele vale I. E se os índices forem diferentes, I e J, a gente vai ter que fazer essa potência, I menos J, tudo isso elevado ao quadrado. Beleza? Então, começando aqui da primeira linha, o elemento H11, aqui é fácil, né? Porque os índices I e J são iguais a 1. Então, como os índices são iguais, esse elemento H11 é igual a 1, que é o índice I. Beleza? O elemento H12, ele possui os índices diferentes, certo? Porque o índice I vale 1, o índice J vale 2. Então, nesse caso, eu vou ter que pegar e substituir nessa relação aqui de baixo, certo? Então, a gente vai ter 1 menos 2 ao quadrado. Bom, 1 menos 2 é menos 1. Qualquer número elevado a expoente par, a potência é positiva, 1 ao quadrado é igual a 1. O elemento H21, ele possui, já partindo para a segunda linha, ele possui o índice I igual a 2, o índice J igual a 1.
Ou seja, o elemento H21 vai ser 2 menos 1 ao quadrado, certo? Só substituir nesta relação aqui. E aí eu tenho 2 menos 1 é igual a 1. 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre igual a 1. Tranquilo? O elemento H22 possui os índices I e J iguais. Então, eu vou ter que me utilizar dessa primeira relação. Como eles são iguais a 2, o elemento H22 é igual a 2. Partindo para a terceira e última linha, o elemento H31 possui os índices, eles são diferentes, né? Então, eu vou ter que me utilizar dessa relação aqui embaixo. E aí nós vamos ter aqui que substituir o índice I por 3, o índice J por 1, 3 menos 1 é igual a 2, 2 ao quadrado é igual a 4. Finalmente, o elemento H32, ele possui o índice I igual a 3, o índice J igual a 2, eles são diferentes. Como eles são diferentes, eu tenho que me utilizar dessa segunda aqui, né, lei de formação, e aí é só substituir, eu vou ter 3 menos 2 é igual a 1, 1 ao quadrado é igual a 1. Comparando isso com a forma da matriz, eu obtenho a matriz H que foi pedida, que está aqui destacada em amarelo. Bem, no item I do exercício número 3, nós temos a matriz K, cujos elementos são K e J, e aí observe que essa matriz ela é 3 por 3, ou seja, ela tem 3 linhas, tá vendo? 1, 2, 3 linhas, ela possui 1, 2, 3 colunas. Então a forma dela é esta aqui. E aí observem que eu tenho aqui uma condição, na verdade são 3 condições. A gente tem que saber se o índice I é maior, menor ou igual ao índice J, e para cada situação dessas a gente tem uma forma diferente de determinar o elemento, tá? Se o índice I for menor que o índice J, a gente vai ter que calcular essa potência, o índice I elevado ao índice J. Se os índices I e J forem iguais, o elemento vale 2. Se o índice I for maior do que o índice J, no caso o elemento vai ser dado pela soma I mais J. Tranquilo? Então, partindo aqui da primeira linha, o elemento K1, os índices I e J, né, são iguais. Como eles são iguais, esse elemento ele vale 2. Certo? O elemento K12, observem que no elemento K12, o índice I, que vale 1, é menor do que o índice I, que vale J. Então, está aqui, ó, certo? É essa relação que a gente vai ter que se utilizar. Ou seja, eu vou ter aqui o índice I, que é igual a 1, elevado ao índice J, que vale 2, 1 ao quadrado é igual a 1. O elemento K13, da mesma forma que o elemento anterior, possui o índice I, que vale 1, menor do que o índice J, que vale 3. Ou seja, nesse caso, a gente vai ter que se utilizar dessa relação. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 ao cubo, e 1 ao cubo é igual a 1. Beleza? Partindo para a segunda linha. Então, na segunda linha tem o elemento K21. O elemento K21, o índice I dele vale 2, o índice J dele vale 1. Então, observe que o índice I ele é maior do que o índice J. Como o índice I é maior do que o índice J, a gente vai se utilizar dessa relação, e para determinar o elemento, basta somar o índice I com o índice J, ou seja, 2 mais 1, que é igual a 3. O elemento K22, como os índices são iguais, de cara a gente já sabe que o elemento ele vale 2. O elemento K23, observem que o índice I, que vale 2, é menor do que o índice I, que vale 3. Então, a gente vai se utilizar desta relação. Ou seja, eu vou ter 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Para finalizar aqui, ó, na terceira linha, o elemento K31 possui, no caso, o índice I maior do que o índice J, já que 3 é maior do que 1. Como o índice I é maior do que o índice J, a gente vai se utilizar aqui, ó, desta relação. Ou seja, esse elemento K31 é igual a 3 mais 1, que é igual a 4. O elemento K32 possui o índice I, que é igual a 3, maior do que o índice J, que vale 2. Bom, nesse caso a gente vai se utilizar desta lei de formação. Ou seja, 3 mais 2 é igual a 5. Finalmente, o elemento K33 possui os índices I e J iguais. Como os índices I e J são iguais, esse elemento ele vale 2.
né, deixando tudo organizado da forma da matriz com os elementos que a gente acabou de calcular, a gente determina a matriz K pedida, que está aqui indicada em amarelo. O último item desse exercício número 3, o item J, ele dá uma matriz L, cujos elementos são representados por L e J. Mas essa matriz L ela tem uma ordem 2 por 4. Ou seja, essa matriz L, a forma dela é essa, ó, tá vendo? 1, 2 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. E o elemento, cada elemento L e J é dado através aqui dessa expressão. I menos J dividido por I mais J. Tá? Então, né, partindo aqui da primeira linha, o elemento L11 possui o índice I igual a 1, o índice J é igual a 1. Então, é só substituir esses dois valores aqui, né, na lei de formação eu vou ter em cima 1 menos 1, e aqui embaixo eu vou ter no denominador 1 mais 1. 1 menos 1 é igual a 0, 1 mais 1 é igual a 2, 0 dividindo qualquer número que não seja 0 é igual a 0, ok? O elemento L12, o índice I vale 1, o índice J vale 2, ou seja, esse elemento L12, a gente vai ter 1 menos 2 em cima, aqui embaixo eu vou ter 1 mais 2. 1 menos 2 é igual a menos 1, 1 mais 2 é igual a 3, ou seja, o elemento L12 é menos 1/3. Continuando na primeira linha, o elemento L13 possui o índice I igual a 1, o índice J igual a 3. Então, quando eu substituo aqui, no numerador eu vou ter 1 menos 3, no denominador eu vou ter 1 mais 3. 1 menos 3 é menos 2, 1 mais 3 é igual a 4. Seria menos 2/4, mas observe que eu tenho uma fração que pode ser simplificada. Eu consigo dividir em cima e embaixo por 2, obtendo, nesse caso, menos 1/2. Então aqui, né, na primeira linha ainda, o elemento L14, o índice I vale 1, o índice J vale 4. Quando a gente substitui tudo aqui, nós vamos ter no numerador 1 menos 4. No denominador a gente vai ter 1 mais 4. 1 menos 4 é menos 3, 1 mais 4 é igual a 5. Tá? Então o elemento L14 é igual a menos 3/5. Na segunda linha, né, partindo agora para ela, o elemento L21 possui, no caso, o índice I vale 2, o índice J vale 1. Quando a gente substitui aqui, né, na lei de formação, nós vamos ter 2 menos 1 divididos por 2 mais 1. 2 menos 1 é igual a 1, 2 mais 1 é igual a 3, 2 menos 1 o elemento L21 é igual a 1/3. Prosseguindo, o elemento L22, tanto o índice I quanto o índice J são iguais a 2. Então, quando a gente substituir aqui na lei de formação, nós vamos ter no numerador 2 menos 2, no denominador 2 mais 2. 2 menos 2 é 0, 2 mais 2 é 4, 0 dividido por qualquer número que não seja o 0 é igual a 0. O elemento L23, o índice I vale 2, o índice J vale 3. Quando a gente substituir aqui na lei de formação, eu vou ter 2 menos 3 divididos por 2 mais 3. 2 menos 3 é menos 1, 2 mais 3 é igual a 5, de tal forma que o elemento L23 vale menos 1/5. E para finalizar, o elemento L24 possui o índice I igual a 2, o índice J igual a 4. Quando a gente pega e substitui aqui, nós vamos ter em cima 2 menos 4, embaixo a gente vai ter 2 mais 4. 2 menos 4 é menos 2, 2 mais 4 é igual a 6. Eu tenho aqui menos 2 sextos como elemento, mas a gente consegue dividir o numerador e o denominador por 2, obtendo aqui menos 1/3. Então, comparando tudo que a gente calculou com a forma da matriz, a gente obtém a matriz L, que está aqui destacada em amarelo. O exercício número 4, ele pede para que se observe a tabela. Se vocês observarem a tabela, nós temos a quantidade de títulos do cinema lançados por gênero em 2014. Aí nós temos lançamentos brasileiros e estrangeiros de animação, de documentário e de ficção. Tá? E aí ele pede primeiro para representar a tabela por meio de uma matriz A. Então, o que eu já disse a vocês? Se o problema pede para transportar uma tabela em uma matriz, não se pode mexer em absolutamente nada. Do jeito que aparece, vocês vão ter que formar a matriz. Então, observem aqui,
Primeira linha, os elementos da tabela são 4 e 18, são os elementos da primeira linha da tabela. Segunda linha da tabela, os elementos são 36 e 5, segunda linha da matriz A, e assim por diante. Ele quer saber aqui no item B qual é a ordem da matriz A. Observe que essa matriz A possui 1, 2, 3, 4 linhas, 1, 2 colunas. Ou seja, a ordem dessa matriz é 4 por 2. No item C, ele quer saber nessa matriz o que representa a quarta linha. É só olhar a tabela, certo? Então, se vocês observarem, na quarta linha aparece o total de lançamentos no cinema no Brasil e no resto do mundo. O que representa a primeira coluna? A primeira coluna aqui é a primeira coluna da tabela. É o número de lançamentos brasileiros no cinema, no caso, por gênero, e o total deles, certo? O elemento da terceira linha, então, terceira linha com a primeira coluna. Então, reparem, terceira linha com a primeira coluna aparece o número 74. E o que isso representa? O número de lançamentos do gênero ficção brasileiro. Beleza? Então, galera, olha só, aqui no exercício número 5, antes de tudo, eu infelizmente cometi 2 erros, e eu espero que tenha sido de digitação, e eles meio que inviabilizam a resolução de quase tudo no exercício. Mas para não ficar assim uma parada solta, eu estou aqui corrigindo, né, no enunciado, ao invés de ser 5 primeiros dias de janeiro, são 4 primeiros dias de janeiro, e no item C não são 4 meses, são 4 dias, tá? Então, como eu falei, eu vou resolver o exercício de qualquer forma, ok? Peço para que vocês me perdoem, mas que façam uma correção aí tanto na folha, né, no caso, quem imprimiu na folha, quanto no caderno para aqueles que copiaram o enunciado. Então vamos lá. Uma rede comercial ela é formada por 5 lojas numeradas de 1 a 5. A matriz F mostra o faturamento em real de cada loja nos 4 primeiros dias de janeiro. Então observe o seguinte, nós temos 5 lojas, reparem que nós temos 5 linhas, então reparem que para cada linha aqui mostra o faturamento das lojas 1, 2, 3, 4 e 5, né, na ordem, nos 4 primeiros dias de janeiro. Então, primeiro dia de janeiro, segundo dia de janeiro, terceiro dia de janeiro, quarto dia de janeiro, isso aparece nas colunas, ok? Então, cada elemento F e J dessa matriz é o faturamento da loja I no dia J, conforme já foi dito. Então ele fala o seguinte, qual foi o faturamento da loja 3 no dia 2? Então, a loja 3 ela está na terceira linha, certo? Que as lojas estão nas linhas. E aí, reparem, na terceira linha e no dia 2. Dia 2 representa a segunda coluna. Então, terceira linha, segunda coluna, qual é o valor que aparece? R$ 2.800. Portanto, o faturamento dessa loja nesse dia foi de R$ 2.800. Tranquilo? No item B, ele fala o seguinte, qual foi o faturamento dessa rede de lojas no dia 3? Então, dia aparece na vertical. Então, o que a gente tem que fazer? Somar todos esses valores da terceira coluna. Então, quando a gente soma 1.800 com 1.740, com 2.700, com 2.300, com 2.040, nós temos o faturamento, no caso no dia 3, que é igual a R$ 10.580. Ele quer saber o seguinte, qual foi o faturamento da loja 1 nos 4 dias. Então, loja 1, primeira linha, nos 4 dias. Então, eu tenho que somar 1.950 com 2.030, com 1.800, com 1.950. Ou seja, o faturamento dessa loja nos 4 dias da primeira loja, né, na loja 1, é igual a R$ 7.730. Então, pessoal, olha só, antes de se apresentar o quiz para que vocês possam resolver, eu vou fechar essa primeira parte de matrizes com
essa aula 12, né, com a definição, com a aula da sexta-feira, a gente vai falar sobre igualdade de matrizes, e na aula 14 a gente vai falar sobre alguns tipos especiais de matrizes. Aí essa parte introdutória, aí sim, depois da aula 14 a gente faz o quiz, tá? Então, sexta-feira a gente se encontra. Cara, bom, né, assim, eu acabo sendo repetitivo, mas vocês sabem que podem contar comigo, tá? Se precisarem de qualquer tipo de ajuda, cara, deem um jeito de falar comigo, tá? Grande abraço, fiquem bem.